Eles lotam as igrejas de todo o Brasil. São fervorosos. Enfrentam qualquer obstáculo em nome da fé. De barco ou numa longa caminhada. É 7,5 km. Personagens que ajudam a contar uma transformação histórica no Brasil. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia. Há 9 anos, a Vera Lúcia frequenta a Igreja Presbiteriana Renovada. E a igreja que fica mais perto aqui da casa dela, fica há quanto tempo, Vera? 40 a 50 minutos andando. Caminhando. Um caminho longo e acidentado que a família percorre 2 vezes por semana. São cerca de 5 quilômetros até a igreja. Bem, a casa da Marinalva é aqui embaixo. No meio do caminho, ela ganha a companhia da amiga Marinalva. Como é que ela vai saber que você está aqui? Marinalva! Oi, Marinalva. Tudo bem? Prazer, meu nome é Raul. Você é a companheira da Vera na caminhada? Minha companheira de igreja. Todas, 2 vezes por semana, vocês fazem juntas essa caminhada? Hoje eu vou acompanhar, posso? Pode. Vamos então? Lá? Estamos no bairro Engenheiro Marcilac, no extremo sul da cidade de São Paulo. Vera, a amiga Marinalva e as crianças aproveitam para cantar. Você é um escolhido, a tua história não acaba aqui. É um caminho que tem algumas pedras, né? É, uns obstáculos. Já caiu aqui? Já. Se machucou? Esfolei a mão, o joelho. Elas pararam aqui com as crianças justamente porque, olha, tá passando um trem. Todas as vezes é assim. É assim. Porque é o caminho mais curto? É o caminho mais curto. Depois de quase 1 hora de caminhada, as amigas chegam à igreja, são recebidas pelo pastor. E estão prontas para mais um dia de devoção. Então virá o fim. Amém? Mas será que todo esse esforço vale a pena? Vera tem certeza que sim. A gente precisa estar na casa do Senhor, a gente precisa estar congregando junto com os irmãos, para que, junto até os testemunhos dos outros, ver a prova dos outros, nos motivar e aumentar mais ainda a nossa fé. Vera e a amiga Marinalva não estão sozinhas. A cada dia, elas ganham a companhia de mais fiéis, uma realidade que vale para todo o Brasil. Uma nova pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que o número de evangélicos cresce de forma acelerada em todo o país. Em apenas 10 anos, a população evangélica teve um acréscimo de 16 milhões de pessoas. Hoje, igrejas como essa vivem sempre cheias. E a projeção é de que nos próximos 30 anos, o número de evangélicos no Brasil seja maior do que o número de católicos. Veja os números. Os evangélicos eram 15,4% da população no ano 2000. Em 2010, chegaram a 22,2%. Ou seja, os evangélicos passaram de 26 milhões para 42 milhões de pessoas, um aumento de 61%. Foi um crescimento bastante expressivo por todo o país, as diversas regiões do país. E ele foi presente em todas as camadas da sociedade. Já a população católica representava 73,6% da população em 2000, número que caiu para 64,6% em 2010, uma queda de 6,8 pontos percentuais. A história de Dona Ieda Lamar ilustra bem a mudança na crença dos brasileiros.
Ela mora em Brasília. Nasceu na Bahia, numa família tradicional. É dia de adorar o Senhor. Aos 81 anos, e com o apoio dos filhos, passou a frequentar a igreja Assembleia de Deus, que ela considera uma segunda casa. Eu tenho meus amigos, todos gostam de mim. Os pastores vão à minha casa, almoçam, sabe? Então, eu tenho muita convivência nessa igreja, eu sou muito feliz lá. E eu sendo feliz lá, a minha felicidade se volta para minha casa. Fátima e Maria Emília são filhas de Dona Ieda e também frequentam a mesma igreja. Eu entrei na igreja, tinham só as senhoras idosas na igreja, todas com a Bíblia na mão. Aquilo foi uma coisa assim que me impressionou. Eu entrei e falei assim, gente, só com uma Bíblia, e eles oram e Deus cura as pessoas de longe. Éder, filho de Fátima e neto da Dona Ieda, também seguiu o mesmo caminho. Hoje, aos 21 anos, já é pastor. Hoje eu sei que Jesus foi um grande revolucionário, foi uma pessoa que veio ao mundo e demonstrou através dos passos dele aquilo que a gente deve ser. Ele mostrou o amor pelas pessoas. Eu já vivi uma virada em minha vida, eu creio. Eu já vivi uma virada. O movimento evangélico surgiu há 500 anos na chamada Reforma Protestante de Martinho Lutero. E nós servimos a Deus, não aos homens. Eles contestavam tradições católicas da época. O movimento se espalhou pelo mundo e o resultado foi a divisão dos cristãos entre católicos e protestantes. Atualmente, os protestantes históricos mais conhecidos são os anglicanos, metodistas, presbiterianos, adventistas do sétimo dia e batistas. A igreja evangélica está crescendo mais. José Carlos é pastor da primeira igreja batista de Brasília. Para ele, o mais importante na fé dos evangélicos é a forma simples de manter contato com Deus. Para um evangélico, o único mediador entre ele e Deus é Jesus Cristo. O evangélico sempre ora ao Pai em nome do Filho. O católico, ele ora a Deus também, ele procura Deus, mas ele usa a mediação dos santos ou os próprios sacramentos da igreja. É um Deus da resposta imediata. Eu falo online com Ele constantemente, diariamente. É esse Deus que eu quero. No início do século XX surgiram outros dois grandes grupos religiosos. As igrejas pentecostais, como Assembleia de Deus, Congregação Cristã e Brasil para Cristo, entre outras. E as neopentecostais, como Internacional da Graça, Renascer em Cristo e Universal do Reino de Deus, entre outras. Fundada pelo bispo Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus se tornou o grupo neopentecostal mais numeroso do Brasil e acaba de completar 35 anos. Não para abraçar uma igreja ou uma religião, mas para abraçar a Ti, Jesus, porque... A Universal é uma das igrejas que mais crescem no mundo. Já está presente em mais de 180 países. Os evangélicos acreditam que ajudar o próximo os aproxima de Deus. Por isso, investem muito em comunidades carentes e na recuperação de pessoas que vivem à margem da sociedade, como drogados, alcoólatras e moradores de rua. Uma característica marcante dos evangélicos são os programas de rádio. Você que sofre com muitos problemas, Senhor Deus, e de TV. Eu venho a Ti. O Senhor Jesus, ele diz assim: pastores atravessam a madrugada ouvindo desabafos. Em nome de Jesus, vai sair nesta noite a palavra de Deus. Aconselhando e orientando pessoas aflitas ou deprimidas com os mais diferentes problemas. Qualquer pessoa dar uma grande virada em sua vida. Outro aspecto marcante é o trabalho missionário em países pobres, como os da África.
Além disso, os evangélicos também são conhecidos pela capacidade de reunir multidões. Prova disso é a Marcha para Jesus, que aconteceu ontem em São Paulo. Milhões de fiéis de várias igrejas se reuniram numa grande celebração. Para o povo de Deus! Nós acreditamos e vivemos assim, que Deus está do nosso lado, a cada momento. Felipe e Ana Paula são fiéis da Assembleia de Deus. Escolheram a igreja por motivos diferentes. Meu irmão me levou uma vez e eu gostei muito porque o culto era muito diferente, era dinâmico, tinha muita música e tinha muitas meninas da minha idade. Existe uma possibilidade. Já Felipe procurou a igreja depois de descobrir um grave problema de saúde. Fui para essa igreja atrás de me curar, porque realmente era uma doença que não tinha perspectiva de cura, né? Então eu me converti dessa forma. Hoje os dois estão casados, têm 3 filhos e acreditam que nesses últimos 10 anos a imagem dos evangélicos mudou muito. As pessoas costumam criar um estereótipo do evangélico, que é aquela pessoa que talvez não tenha tido acesso aos estudos ou que não pode fazer nada e que é proibido todas as coisas. Então eu acho que, graças a Deus, isso está mudando um pouco. As pessoas estão vendo que aquela pessoa que tem Jesus, que é crente, evangélico, que usa a Bíblia, é uma pessoa livre. Os dados do IBGE mostram que o número de evangélicos cresceu bastante na chamada nova classe média. Para o pesquisador Leonildo Campos, isso aconteceu porque as igrejas evangélicas estimulam os fiéis a progredir. Elas oferecem um programa de vida, de treinamento para o indivíduo, que acaba refletindo na vida econômica e social dele. Ele acaba ascendendo socialmente e economicamente em função da crença que ele está praticando, né? O fato, por exemplo, das igrejas evangélicas estimularem o empreendedorismo, estimularem a formação das pessoas para o trabalho, valorizarem a riqueza, o cuidado de si. Isso eu acho que é importante para as novas classes médias que estão emergindo no Brasil. Os evangélicos movimentam um mercado bilionário. A estimativa é que o segmento de produtos cristãos movimente mais de 12 bilhões de reais por ano só no Brasil. Exemplo disso é essa rua, no centro de São Paulo, uma pequena ladeira que virou ponto de encontro de fornecedores e consumidores evangélicos. Hoje eu vim comprar Bíblia e lembrancinha para o encontro de casais que a gente está fazendo na igreja. São tantas as novidades, as atualidades. Aqui é possível encontrar de tudo: Bíblias, presentes e até roupas. A média de compra no mínimo é R$1.000, R$200, depende do tempo que a pessoa está vindo comprar. Guardo só para gastar aqui, porque na nossa vila sempre é um pouco mais caro, né? Entre os produtos mais procurados estão os CDs e DVDs de cantores gospel. Conte agora teu problema. A música é um dos grandes trunfos desse novo mercado. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Quero subir. Que revela talentos como Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sou escolhido. O sucesso desse estilo musical é tão grande que atraiu grandes gravadoras, até então distantes do mercado evangélico. Cláudia é assessora de marketing de uma das maiores gravadoras do Brasil. Há 2 anos, a empresa decidiu investir no mercado de música cristã e aumentou o faturamento em R$5 milhões por ano. O importante da música cristã, da música gospel, é a mensagem que ela passa. E é isso que tem feito a música estar chegando a cada vez mais lugares que a gente nem imaginava que ela fosse chegar.
Os evangélicos estão presentes em todos os segmentos da sociedade. São estudantes e professores, militares, intelectuais, médicos, magistrados e políticos. A bancada evangélica já representa 12% do Congresso Nacional. Foi uma descoberta muito boa para mim. Giovanni nasceu na Itália. Há 3 anos veio para o Brasil trabalhar no consulado da Itália. Nesse período conheceu a professora Doris e a Assembleia de Deus Bereana. Foi amor à primeira vista por Doris e pela igreja. Eu vindo também de um casamento fracassado. Giovanni conta que a igreja o ajudou a enfrentar um momento difícil. Percebi que era o meu lugar e que realmente eu achei a minha dimensão e a palavra que me ajuda a enfrentar cada dia as dificuldades. Giovanni superou o fim do relacionamento, decidiu ficar no Brasil e se casou com Doris. Hoje, Doris e Giovanni comemoram. O grande milagre é a salvação, entende? A gente ter certeza da salvação, é você ter um lar e ter paz nesse lar. O estilo de vida evangélico atrai também celebridades. Na lista estão o lutador de MMA, Vitor Belfort, a cantora Mara Maravilha, os sertanejos César Menotti e Fabiano, Joelma e Chimbinha da banda Calypso e o jogador Kaká. Kaká não é o único ídolo dos gramados que se tornou evangélico. Aos 33 anos, o lateral direito do Flamengo, Léo Moura, tem dividido o tempo entre os treinos e a igreja. Desde 2007, ele frequenta os cultos da Igreja Batista da Central da Barra. A minha vida sempre foi muito tranquila, né? Porque eu sempre fui uma pessoa tranquila, mas juntou com a paz que eu tenho hoje com Jesus. Então, é uma experiência que, se eu soubesse que era tão gostosa, assim, tão boa de viver, eu já tinha vivido antes. Léo Moura está feliz com a carreira e com a igreja que escolheu e faz questão de dizer que a escolha não o impediu de levar uma vida normal. O cristão vive da maneira que qualquer um, é lógico, dentro dos seus princípios. Então, eu continuo a mesma pessoa, alegre, feliz, brincalhona, mas acho que tudo tem sua hora. Cainã e Jéssica são noivos. Se conheceram durante um culto da igreja Bola de Neve, no Rio. Eu estava tendo um show de uma banda de reggae, eu achava, para mim, aquela coisa de crente, de evangélico, tinha que ser todo mundo certinho, tudo bonitinho. E eu nunca imaginei que eu ouviria um reggae numa igreja, até o dia que eu fui convidado, achei muito legal, fui e fiquei. Para eles, a sensação de liberdade faz diferença. Eu gosto de ir à praia, eu gosto de fazer as coisas que eu gosto de esporte, eu gosto de praticar um kitesurf, de um voo livre. São coisas que eu gosto, a igreja não está aqui para mudar isso. Eu nunca fui julgada por nada, eu mudei pela minha experiência que eu tive. E porque, na verdade, a igreja, Jesus, ele não tem uma placa de igreja certa. Cada um vai se encaixar onde se sente bem. As informações levantadas pela pesquisa mostram também um dado surpreendente. Hoje, no Brasil, os evangélicos são maioria entre os jovens e adolescentes. Segundo os especialistas, isso mostra que a tendência é que este crescimento não pare por aqui. Estes jovens evangélicos formarão famílias e a possibilidade maior é que eles criem os filhos de acordo com o mesmo princípio. Eu sou da 3ª geração de evangélicos na minha família. Então tá vindo aí a 4ª, que são as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas de 13 e de 8 anos, que seguem e amam estar na casa de Deus. Não importa a idade, a região do país ou a classe social. Para esses brasileiros, a fé está ao alcance de todos. Que o diga a Vera, a devota que não poupou esforços para encontrar um pouco de paz. Às vezes a gente fala assim que a luta é grande, mas que sem Deus na nossa vida, ela com certeza seria pior. Porque uma pessoa sem Deus é uma folha jogada ao vento. Entra na minha